Todo cristão que se preze tem que ter lido a Bíblia inteira, completa, em um ano. Quem nunca ouviu isso? Eu sempre ouvi isso e sempre fui muito torturado com essa ideia de que todos os anos eu tenho que fazer a minha leitura bíblica anual. Esse é o canal de teologia que não tem a intenção de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Todo cristão que se preze tem que ter lido a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida. Eu considero essa frase verdadeira? Olha, é uma frase legítima, eu não vou levar ao pé da letra. Se você não leu a Bíblia, logo você não é um cristão. É impossível você não ser um cristão se você não tiver lido a sua Bíblia toda em um ano. É óbvio, gente, que todo cristão precisa ler a Bíblia. Não tem como você dizer, sou um cristão, mas não leio a Bíblia, não faço meus devocionais, não busco conhecer mais de Deus. Aí você desconfie do dizer cristão, né? Você não é um cristão se você não lê a Bíblia. Agora, existe eu diria que é quase um consenso no meio cristão de que você precisa fazer a sua leitura bíblica anual. E muitas empresas desenvolvem métodos, desenvolvem planos anuais. Você pode baixar arquivos, você pode comprar arquivos, você pode comprar cursos de como desenvolver a sua leitura bíblica anual para que você consiga ler todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, todos eles dentro de um ano, né? São aí 66 livros da Bíblia evangélica para que você possa ler em um ano. Uns mais densos que outros, uns pequenos, outros bons, uns que você diz, meu Deus, que tortura passar por esse livro, porque só fala em medidas, né, em côvados, medida de altura, medida de largura, materiais para fazer templos, para fazer arca, madeira de acácia e por aí vai. É uma coisa que você diz, meu Deus, eu tenho que fazer a leitura bíblica anual, mas quando eu me pego passando por esse livro, o que é que eu faço? Dá vontade de desistir. Gente, não sou diferente de você, sempre pensei assim e como de praxe, este ano eu também fiz a minha leitura bíblica anual. Hoje é dia 31, o último dia do ano, e eu concluí mais uma leitura bíblica anual. E eu tenho uma notícia para te dar, uma notícia para você em primeira mão. Gente, eu pretendo nunca mais fazer uma leitura bíblica anual. É a minha pretensão. Se vou fazer algum dia, ou algum ano, ou outro, não sei. Talvez eu faça algum dia, mas eu não tenho mais em mente aquele planejamento de fazer uma leitura bíblica anual como eu tinha todos os anos. Todos os anos eu me planejava, hoje é 31, certamente nos outros anos eu já tinha um cronograma de como iniciar a minha leitura bíblica anual. E eu percebi que isso não estava me agregando muito valor, sabe? Porque, beleza, eu vou fazer essa leitura dentro de um ano, mas quem foi que estipulou esse prazo? Por que tem que ser dentro de um ano? Eu percebi que a minha leitura bíblica estava sendo uma leitura muito corrida, sabe? E eu sempre fui um cara de me prender muito aos detalhes e sempre fui um cara de questionar a própria Bíblia. Por que que a Bíblia diz isso aqui, se lá na frente ou lá atrás ela tem um texto que aparentemente está se contradizendo? Veja, aparentemente, é óbvio que a Bíblia não se contradiz. Então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar estudar mais a fundo aqueles dois textos para eu poder entender como eles se coadunam, como um explica o outro, o que é que o autor de um quis dizer, o que é que o autor do outro quis dizer. E na leitura bíblica anual, eu não tenho tempo para fazer isso. Por quê? Porque o cronograma é sempre com metas muito, entre aspas, pesadas. Se você for ler para bater meta, como você lê um livro qualquer de diversão, de ficção, um livro para se entreter, cara, você lê 5 capítulos, por exemplo, da Bíblia em um dia é nada, é muito raso. Mas 5 capítulos da Bíblia para serem estudados é muito.
É muito conteúdo. Para vocês terem uma ideia, ao fazer uma pregação que nós separamos uma perícope, perícope é um trecho que faz sentido dentro dele mesmo. Por exemplo, pode ser ali 3 versículos, 4 versículos, 5 versículos, né? Se o capítulo for pequeno, pode ser até um capítulo todo. Para fazer uma pregação dentro dessa perícope, é muito estudo, é muita coisa que nós temos que ver em comentários, em bíblias de estudos, em artigos e coisas desse tipo. É muito trabalhoso, é muito dificultoso. Pense, dentro de uma perícope. Você imagine você ter que estudar dentro de 5 capítulos. Cara, é praticamente impossível. Praticamente não, é impossível, eu digo com toda a certeza do mundo. É impossível. E às vezes tem coisas que você vê no texto e você quer tirar a prova dos 9 ali. E não tem como. Porque se você se perder, por exemplo, se você perder 2 dias do seu cronograma de leitura anual, você fica muito perdido. E aí é que você não recupera mesmo. Veja comigo, se você tem 5 dias, 5 capítulos para ler em um dia, e você perde 2 dias, né? No terceiro dia você vai ter 15 capítulos para ler. E aí é que você não recupera mais nunca. E fora que, geralmente, quando eu atraso algum dia e tal, que eu acordo, eu penso em buscar o prejuízo, em correr atrás do prejuízo, óbvio. E eu acabo fazendo a leitura bíblica como uma meta de que eu preciso concluir. E às vezes eu não estou com tempo de me concentrar. Eu tenho uma criança agora em casa, né? Tem as demandas do dia a dia e eu preciso ler porque eu tenho que ler e acabou. E às vezes acabo não me concentrando no que o texto diz e lendo apenas por meta, para bater meta. O que é muito diferente de você sentar de manhã cedo, você pegar o seu cafezinho, você abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia com muita calma, que seja 2 versículos, que seja 3 versículos, o Espírito Santo falar com você, você estudar, você ir a fundo, você pegar um livro para comparar, você pegar 3 versões bíblicas, a ARA, a NVI, a NVT, NTLH, e você começa a comparar as versões e dizer, caramba, que riqueza, que maravilha de texto bíblico, como Deus falou comigo. Eu me revigoro e eu estou pronto para o meu dia e vou seguir a minha vida, vou para a minha rotina. Isso é maravilhoso. Coisa que não acontece na leitura bíblica anual. Então, esse ano eu fiz a leitura toda, tentei mudar para ser um pouco mais atrativo, um pouco mais dinâmico, para não ficar tão sofrível. Eu não li na ordem que está lá, eu li em ordem cronológica. Se vocês não sabem, como está lá de Gênesis a Apocalipse, lá na Bíblia, não é a ordem cronológica de eventos históricos conforme aconteceram. Não, por exemplo, Jó, muita gente defende a ideia de que Jó ele precede Abraão. Então, você faria a leitura bíblica encaixando esses personagens em seu determinado momento da história. Enfim, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou trabalhando na exposição de Tito e, olha, cara, um parêntese aqui. As exposições são muito maravilhosas porque é justamente isso, é você se debruçar sobre um livro, sobre um texto, entender o contexto histórico, entender o que o autor está querendo dizer. E isso é maravilhoso. E eu pretendo estudar a Bíblia agora em 2025, a partir de amanhã, calmo, sereno, tranquilo, de boa. Importante dizer que não fazer a leitura bíblica anual não é deixar de ler a Bíblia, certo? Não é deixar de ler a Bíblia. Lerei todos os dias, se Deus assim me agraciar, me der essa permissão. Mas eu vou ler com muita calma, eu vou escolher livros específicos da Bíblia para estudar, vou me debruçar sobre comentários, sobre algum livro que seja algum autor falando a respeito do que ele entendeu, a respeito de determinada passagem, coisas desse tipo. É assim que eu vou seguir. Eu pretendo expor mais textos bíblicos também aqui nesse canal, então espero que você continue nos assistindo e participando, né, das nossas playlists de exposições. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte, esse conteúdo aqui, eu geralmente faço vídeos para fazer você abrir a mente e fazer com que você mude de ideia sobre certos assuntos. Não é o caso deste vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu estou apenas expondo a minha experiência de leitura bíblica
anual, tá certo? Não, o que vale para mim pode não servir para você. Talvez você diga, poxa, não, a minha leitura bíblica anual é show de bola ali, poxa, o Espírito Santo fala comigo de uma forma maravilhosa, tremenda, eu não posso viver sem isso aqui. Show de bola. O que eu estou relatando é a minha experiência sobre leituras bíblicas anuais. E aqui eu faço algumas aplicações, eu acho que cabe nesse vídeo fazer algumas aplicações e dizer para você que você não é um super crente se você ler a sua Bíblia inteira em 3 meses, em 4 meses, em um ano. Você não vai ser um super crente por causa disso. O que importa é que você tenha um relacionamento especial com a palavra de Deus. Que você sinta prazer, que você se deleite na palavra do Senhor. Quer isso dure um ano, quer isso dure 2 anos, quer isso dure 3 anos. O que importa é que você todos os dias se debruce sobre a palavra de Deus. Eu não estou, mais uma vez dizendo, eu não estou defendendo aqui a ideia de que você, por não se sentir bem em fazer uma leitura bíblica anual, de achar enfadonho, achar cansativo, não estou defendendo a ideia de que você pare de ler a Bíblia, jamais. O que é que eu estou dizendo? Cara, lê a Bíblia se você se incomoda da mesma forma que eu me incomodo, mas você lê só por pressão de dizer eu preciso ler a Bíblia esse ano toda. Cara, escolhe um livro, lê, se debruça sobre ele, faça anotações sobre ele. O que é que você mais gostou desse livro? Pergunte à própria Bíblia o que o autor quis dizer nesse livro. As anotações sempre me ajudaram muito a fixar as coisas na mente. Não só questão de textos bíblicos, devocionais, mas o estudo em si, né? Estudar para alguma prova, alguma coisa nesse sentido. Então talvez isso sirva para você também, para você ler a Bíblia. E talvez você aprenda muito mais dessa maneira do que você ler a Bíblia toda corrida dentro de um ano, que talvez você passe batido por vários textos, inúmeros textos. Então, essa é a minha dica. Você gostou, você não gostou, serviu para você, não serviu? Curta, comente, deixe o seu like e nos vemos na próxima. Valeu!